A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os guardiões da semente da seara infantil. Manhã de segunda-feira, 15 de julho, mais um dia de devocional que nós começamos aqui, iniciando essa semana, e todas as segundas-feiras nós estamos aqui reunidos aqui na Seara Infantil, no perfil da Seara Infantil, para a gente estar trazendo uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, uma palavra de ânimo, a palavra de Deus, na verdade, para que a gente comece a semana muito abençoada, para que a gente comece a semana cheia da presença de Deus na nossa vida, para que a gente possa desenvolver um ministério infantil com excelência, alcançando os frutos que o Senhor Jesus deseja que nós possamos alcançar ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso trabalho, do nosso labor na seara infantil. Então, nessa manhã, nosso devocional, ele vai ser aqui na carta de Paulo, 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Alguns versículos, eu selecionei alguns versículos do capítulo 4 de 2 Coríntios. E nós vamos ler hoje os versículos 1, depois os versículos 5 até o 10, e depois nós vamos ler do 16 ao 18. Então, nós vamos meditar hoje nesses versículos do capítulo 4. E nesse texto aqui, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor Jesus quer trazer para nós nessa manhã. Entre elas, a gratidão, o privilégio de trabalhar na seara infantil, uma palavra de encorajamento, o entendimento de quantas vezes e quantas coisas nós precisamos renunciar para estar engajado nesse ministério, provações que nós passamos, e não somente provações, mas também as vitórias que o Senhor nos dá, e finalmente as recompensas que nós temos por trabalhar na seara infantil. Então, fica aqui comigo, vamos meditar na palavra de Deus. Se você se sente desencorajado, desanimado, desesperançoso, se você se sente desvalorizado, incapaz de exercer esse ministério na seara infantil, seja na sua casa como mãe, como pai, seja na escola que você trabalha, seja na igreja, onde for, que você nessa manhã se sinta encorajado por Deus, pelo Espírito Santo, de continuar laborando, trabalhando na seara infantil, certo de que os frutos virão, porque é promessa de Deus e as promessas de Deus nunca falham. Você crê assim? Então vamos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Agora dos versículos 5 até o 10. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora nós vamos ler os versículos 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta manhã. Então, nesse capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê aqui a palavra não desanimar, não desanimamos algumas vezes, né? Então, 2 vezes, pelo menos, nós vemos aqui Paulo falando aos coríntios, não desanimem, não desanimem, não desanimem. E quantas vezes nós nos sentimos desanimados, desencorajados, desesperançosos, como pais, como mães, como professor, ministrando para as crianças. Quantas vezes nós pensamos que todo o trabalho que nós temos em ministrar essa palavra, a palavra de Deus, para nossos filhos, para as crianças, parece que não está surtindo efeito, parece que não está alcançando o coração das crianças. Parece, aos nossos olhos. Eu me lembro lá da história do profeta Elias, quando, eu acho que é Elias mesmo, gente, porque eu sempre confundo Elias e Eliseu. Mas quando Geazi, ele ora por chuva, né? Quando o profeta ora por chuva, o seu discípulo Geazi olha para o céu e ele não consegue ver nenhuma nuvem para que aconteça a grande chuva que o profeta estava esperando. Então o profeta ora e fala para Deus abrir os olhos do discípulo dele, de Geazi. E Geazi fala assim, não, eu só consigo ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, quando Deus abre os olhos do discípulo, do profeta, ele vê então chegando uma grande chuva. E essa grande chuva caiu. Então, muitas vezes, nossos olhos estão embaçados pela incredulidade, pela desesperança, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. E a gente não consegue ver frutos sendo produzidos através das sementes que nós lançamos, das árvores que nós cultivamos no ministério infantil. Quando eu digo ministério infantil, eu não me refiro apenas ao trabalho na igreja, mas eu me refiro ao trabalho do ministério infantil em geral, aos pais, aos tios, às tias, os primos, aos vizinhos seus, todas essas crianças, todo esse público de criança que está ao seu redor, faz parte do ministério infantil que Deus confiou em suas mãos, porque Deus nos chamou para lançar a semente e também para colher. Tem muitos coraçõezinhos aí que já estão prontos para serem colhidos. Então, aqui Jesus, ele fala, né, o Espírito Santo mobiliza o coração de Paulo para falar aos coríntios, não desanimem, não desanimem. E aí, ele fala aqui, aqui no versículo 1, eu vejo aqui quando ele fala, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então aqui nesse versículo 1, eu vejo 2 coisas. Aqui eu vejo gratidão no coração de Paulo e vejo que Paulo se sente privilegiado por receber esse ministério. Gratidão porque ele sabe que é pela misericórdia de Deus. Eu sei que é pela misericórdia de Deus
que Deus me escolheu, que Deus tem me capacitado para exercer esse ministério para o reino dele. É uma honra, eu sempre falo isso. É um privilégio para nós sermos chamados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, para trabalhar na obra dele. Às vezes a gente vê algumas publicações no Instagram, no Facebook, de algumas tias fazendo umas piadinhas sobre o ministério infantil. Aí coloca lá umas tias com os cabelos tudo desgrenhado, coloca umas manchas nos olhos, as tias cansadas, carregando um fardo, não sei se vocês já viram. Aí fala assim, a tia fala assim, eu depois da EBF, eu depois de ministrar para as crianças. Então, assim, sabe, pode ser uma piadinha, mas uma forma de ficar feliz, de trazer alguma coisa assim engraçada para o ministério, mas eu não concordo, sabe? Porque fica parecendo que é um fardo, que é um peso, que a pessoa está se desgastando. Bom dia, Fábio e Kátia. Bom dia a todos. Aí eu nem dei bom dia direito para vocês, né? Para Ângela, para quem mais está aqui, deixa eu ver rapidinho. Sérgio, Cardoso, Leonilda, Julieta, Célia, Ângela, bom dia para todos vocês e para os que vão entrar também, né? Tereza, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Então permaneçam aqui, que essa palavra é para mim e para você. Então, como eu estava dizendo, né? Aí eles publicam essas coisas. É uma tristeza, assim, eu acho uma tristeza. Colocar as tias carregando um fardo, as tias com o olho cheio de olheira, com cabelo desgrenhado. E aí coloca lá, eu depois da EBF, a tia do Ministério Infantil depois de ministrar para as crianças. Pode ser um fardo? Pode ser pesado? Pode ser difícil? Pode, é difícil. Mas Jesus fala para que a gente a gente lance sobre ele, né, o nosso fardo. Porque o fardo dele é leve, é suave. Jesus fala que é leve, é suave. Por quê? Porque ele nos ajuda a carregar. A gente sai cansado, esgotado fisicamente, sai. Sim, nós estamos aqui na semana já da EBF da nossa igreja, semana que vem, aliás, sábado e domingo, agora próximos, né, 20 e 21, vai acontecer a EBF. A gente convidou 2 escolas do nosso entorno, né, para participar, mais as crianças. Abrimos 100 vagas, né, então nós vamos receber ali aproximadamente 100 crianças. Tem todo um trabalho, já tem uns 15 dias aí que a gente está trabalhando, reunindo e fazendo decoração, fazendo lembrancinha, preparando aula, preparando louvor, preparando as brincadeiras, né? A gente alugou brinquedos e, enfim, muita coisa, né? A gente não vai trabalhar só nos dias 20 e 21. A gente trabalha antes, né? Mobilizamos os diáconos. Nós vamos fazer uma parte da EBF no estacionamento da igreja. Os diáconos já foram lá, já limparam o estacionamento, já deixou tudo limpinho lá. Então, assim, envolve um grupo de pessoas e todas essas pessoas trabalham duro. Elas se cansam, sim. Jesus se cansou. Não é? Quantas vezes a gente vê, igual quando Jesus estava lá no barco, cansado, exausto, enquanto caiu uma tempestade, Jesus dormiu, cansado. Então, se referindo, né, a essas publicações, eu acho que o que a gente deveria publicar era coisas assim, é cansado, é pesado, mas Jesus está com a gente, né? Trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, porque às vezes eu penso que pode até ter alguém assim disposto, querendo trabalhar no Ministério Infantil, aí vê uma publicação dessa, vai falar assim, eu vou participar do ministério desse, para não sair de lá arrasada desse jeito, aí assusta quem tá querendo entrar, né? Então, vamos encarar
a seara infantil, esse trabalho, como ministério privilegiado e com gratidão em nosso coração. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 1, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Foi a misericórdia de Deus, pela misericórdia. Quem sou eu? Eu sou uma pecadora. Eu sou um vermezinho de Jacó, como diz uma querida irmã lá da igreja e amiga. Ela fala que ela é o cocô, é o mosquito que lambe o cocô do cavalo, de tão podre que a gente é, de tão ruim que a gente é. Mas o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para nos lavar, para nos purificar. E ele nos lavou, nos purificou para uma boa obra, para exercer uma boa obra, para trabalhar na seara dele, para pegar mais pessoas que estavam naquela situação que nós estávamos e transformar e fazer dessas pessoas novas criaturas. E essas pessoas são as crianças. O nosso ministério é direcionado, o nosso alvo é direcionado para as crianças. Então, não vamos nos desfalecer, vamos ter gratidão em nosso coração, vamos nos sentir privilegiados de estar realizando esse ministério para o Senhor Jesus, porque é uma alegria para nós, é um privilégio para nós. Aí depois lá nos versículos 5, 6 e 7, ele fala qual é o objetivo pelo qual nós fomos chamados para esse ministério. Então vamos ler versículos 5, 6 e 7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o objetivo pelo qual nós fomos chamados foi para pregar o evangelho, não pregar nós mesmos. Versículo 5. Não pregar aquilo que nós achamos que é a verdade, achamos que é aquilo que é certo. Não pregar aquilo que nós achamos que Deus vai gostar, achamos que tem que ser assim ou assado, mas pregar o evangelho. Versículo 5, parte B. Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos. Mostrar para as crianças que Jesus é o Senhor e que nós somos servos dele. E que nós estamos ali pregando a palavra dele e assim também essas crianças devem fazer isso. Serem servos de Jesus. Por quê? Porque Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou da escuridão do pecado, para que nós fôssemos luz, luz na vida dessas crianças que Ele coloca em nosso caminho. E Ele resplandeceu em nosso coração a sua glória. Ele iluminou, aqui fala assim, ó, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ele nos iluminou, ele nos mostrou. Iluminar aqui é nos dar o poder do conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua glória, da sua majestade, de quem ele é, de quem nós somos nele. E revelar a face de Cristo em nós. Eu sempre oro e peço ao Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que quando eu estiver pregando para as crianças, que as crianças não vejam a mim, mas vejam o Senhor. Vejam a face de Cristo, vejam a glória do Senhor em mim. Para a tua glória, para a tua própria glória. Né? Para que esse conhecimento transmitido, essa palavra transmitida, não seja a minha palavra, não seja o meu conhecimento, mas seja o próprio Deus. Então ele fala, nós somos um tesouro em vasos de barro. O que é um vaso de barro, gente?
Um vaso de barro, ele está sujeito a quebrar a qualquer momento. Eu tô aqui com essa xícara, ela não é de barro, ela é de louça. Mas vamos supor que ela fosse de barro e eu jogasse essa xícara no chão, ela ia quebrar, despedaçar. O que tem aqui dentro dessa xícara, Tia Áurea? Tem um chá delicioso de alecrim que eu gosto de tomar, que é muito bom, né, pra imunidade, é bom para um montão de coisa. Depois você pesquisa aí pra que serve o chá. Mas aqui dentro, para mim, esse chá é um tesouro precioso, porque ele vai fazer bem para o meu organismo, ele vai fazer bem para a minha saúde. Vou consertar aqui que o celular tava quase caindo. Então, aqui, ó, esse chá precioso que tá aqui dentro, que vai me fazer bem, que vai me trazer saúde, se esse copo cair e quebrar, esse chá vai derramar todinho, ele não vai servir para nada. Vai cair no chão, eu não vou conseguir pegar esse chá de novo e colocar em outra xícara. Então, nós somos esse vaso de barro. Nós estamos sujeitos a errar a qualquer momento. Muitas vezes a gente cobra, né, das pessoas e a gente não olha para as pessoas com misericórdia e vê que assim como nós, qualquer um está sujeito a errar. Mas para o erro, há sempre um conserto. Na palavra de Deus, há sempre um conserto. Porque ele fala que Deus é o oleiro. O que o oleiro faz? O oleiro, ele vai fazer os vasos, não é? E o vaso está quebrado, ele vem colocar aqui mais um piniquinho aqui de barro nos cantinhos que está quebrado para juntar de novo e colar. É esse o papel do nosso Deus, de pegar esse vaso de barro frágil, colocar dentro dele um tesouro valioso, que é a sua palavra. E a excelência do poder de Deus é que vai fazer com que esse vaso de barro seja útil na vida de alguém, no caso, as nossas crianças. Então, aqui nós vemos o objetivo pelo qual nós fomos chamados para esse ministério, que nós não devemos desanimar. O objetivo é pregar o evangelho, o objetivo é dar glória a Deus, o objetivo é revelar Cristo na vida das crianças. E depois a gente vê que nos versículos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então nós vemos aqui as provações que nós passamos diariamente para levar esse ministério a bom termo, para concluir esse ministério de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós somos provados o tempo todo. Gente, caiu aqui a conexão. Oh, meu Deus. Caiu a conexão, parou aí para vocês? Meu bem, entrei, por favor, e vê se parou. Vê se... Oi, gente, desculpa que a conexão aqui cortou, mas agora voltou, né? Graças a Deus. Pra mim ficou, não sei se pra vocês parou aí, mas pra mim ficou tudo congelado aqui, mas nós voltamos. Graças a Deus. Então, nós somos provados o tempo todo. Não para que Deus saiba, será que ela vai dar conta? Não, Deus já sabe que nós vamos dar conta. Por isso ele nos escolheu. Guarda isso. Deus sabe que nós vamos dar conta, por isso ele nos escolheu. Não por causa da nossa força, não porque nós temos poder para ir avante, mas é por causa dele, é por causa do poder dele, é por causa da majestade, da soberania dele. Ele que chamou, ele que capacita, ele que nos faz permanecer, nos fortalece para isso. Então, nós somos provados diariamente, sim, para que nós possamos ver que nós temos o poder de Deus em nós. Para que nós possamos reconhecer que a glória é dele, não nossa. A aprovação é para isso.
para que a gente entenda isso, que não somos nós. O celular tá toda hora querendo cair, gente. Nossa, segura ele. Vou segurar o celular. Eu acho que agora fica. Então, gente, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Então, quando nós somos provados, atribulados, quando nós somos perseguidos, quando nos sentimos desamparados, quando nós nos sentimos abatidos, nós temos que saber que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos, podemos ser atribulados, mas não angustiados, podemos ficar perplexos diante das situações, mas não desanimados. A perplexidade aqui me faz lembrar de uma situação horrível que eu vi em um determinado lugar, não vou citar aqui, né, por questões de ética, de um pastor que a criança estava chorando no culto enquanto ele pregava, e ele, lá do púlpito, ele falou assim: essa criança que tá chorando, ele não tem mãe, não? Não tem pai, não, para pegar essa criança e ir lá fora e acalmar essa criança, porque tá atrapalhando na pregação. Então, assim, eu achei de uma falta de sensibilidade, uma falta de tudo. Muito grande da parte dele, sabe? Então, a gente fica triste e a gente fica perplexo diante de uma situação dessa. De ver um ministro da palavra de Deus, um líder, falando dessa forma no púlpito, né? Então, a gente, nesse momento, eu me senti perplexa de ver uma situação dessa da boca de um líder. Mas isso não me trouxe desânimo, me trouxe foi encorajamento para continuar, para mostrar, sim, a criança está chorando, a criança precisa ser acalmada, precisa sim, mas tem várias formas da gente poder ajudar um pai ou uma mãe nessa situação, não é verdade? Então, durante o nosso ministério, nós vamos passar por várias provações, mas essas provações não podem nos desanimar, não podem destruir o nosso chamado. E agora nós vamos ver também que nós fomos chamados para perseverar. E nesse caminho da perseverança, muitas vezes nós temos que renunciar a muitas coisas. Olha só o que diz o versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, Jesus renunciou toda a sua glória para vir aqui viver como um ser humano, morrer numa cruz para nos salvar. E quantas vezes nós também precisamos renunciar a muitas coisas para realizar esse ministério? Quantas vezes nós precisamos renunciar o nosso tempo com a família, tudo com sabedoria, né, gente? Renunciar, às vezes, até o nosso corpo enfermo, né? Quantas vezes eu tenho fibromialgia, quantas vezes eu estou em crise de fibromialgia, não estou aqui me engrandecendo não, gente, só estou dando um exemplo. Mas eu sei que eu preciso dar conta de algumas coisas para o reino de Deus que não pode passar. Então eu vou na força da oração, eu vou orando, Deus me dá força, Deus restaura minha saúde, o Senhor tem misericórdia de mim. Então às vezes eu tenho que renunciar minha hora de sono, meu dia de folga, um feriado, meu fim de semana, renunciar ao aniversário de alguém da família para estar um almoço de família, um dia das mães. Quantas vezes eu já renunciei passar o dia das mães longe da minha mãe para poder estar lá na igreja comemorando o dia das mães de outras mães. Então, muitas vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas, mas a gente precisa entender que essa renúncia, ela vai ter o quê? Uma recompensa. Ela vai ter uma recompensa e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho.
Aí Jesus vem quando a gente tem que fazer essas renúncias, quando a gente está desencorajado, quando a gente está passando por provações, Jesus vem trazer para nós um encorajamento. Lá no versículo 16 ele fala, mais uma vez, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Então, por mais que o nosso corpo, que a nossa carne sofra, entristeça e dói as mãos de tanto cortar papel, igual eu tô aqui com as mãos tudo doendo, de tanto cortar papel, fazer lembrancinha, não sei o que, não sei o que, não posso desanimar. Não posso desanimar. Meu homem interior, meu espírito precisa se renovar todos os dias. E para que eu me sinta renovada, fortalecida, a cada dia eu preciso estar aqui, ó. Estar aqui, junto com meu Senhor, lendo sua palavra, fazendo o devocional todos os dias. Não é só segunda-feira com tia Áurea, mas todos os dias eu preciso ter o meu momento de intimidade com meu Deus. Porque são esses momentos preciosos de intimidade com Deus, de leitura da palavra, de oração, é que eu vou ser, através desses momentos, que eu vou ser renovada, que eu vou ser fortalecida, que eu vou ser encorajada. Então, o encorajamento que o Senhor nos dá é isso, tá aqui. Ainda que a minha carne enfraqueça, o meu interior se renova de dia em dia. Mas para ele se renovar de dia em dia, eu preciso estar agarrada aqui, ó, na palavra. Eu preciso estar agarrada na videira verdadeira. E aí, no versículo 17, ele fala que depois de você passar por todas essas coisas, apesar, né, da gente ter que passar, porque Jesus foi perseguido também. Jesus, ele foi atribulado também. Jesus também se viu perplexo diante de muitas situações de ver os líderes judeus agindo de formas completamente contrárias à palavra de Deus. Mas Jesus não foi destruído. Jesus morreu, sim, mas com um objetivo, para a nossa salvação. Ele ficou morto? Não, ele ressuscitou no terceiro dia. E aí, o versículo 17 vem mostrar para nós a nossa vitória. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa leve, ai, tia Áurea, mas o que eu passo para realizar, para dar conta do meu ministério não é leve? Não, tia Áurea, é pesado. Sabe por que ele chama de leve aqui? Eu penso com a minha cabeça de tia Áurea, que ele chama de leve aqui é quando nós lançamos sobre ele o nosso fardo. Aí fica leve. Quando nós estamos em intimidade com ele, lançamos sobre ele, Jesus, não estou aguentando. Jesus, está difícil. De Jesus, o senhor ouviu, Jesus, o que eu ouvi daquele pai, daquela mãe me criticando, me xingando? O senhor ouviu, Jesus, o que eu ouvi do pastor que não investe, da liderança da igreja que não investe no ministério, que fala que a igreja não tem dinheiro, que eu tenho que procurar meus próprios recursos? O senhor ouviu, Jesus? O senhor ouviu, Jesus? Aquela criança que eu tô já desde bebê, aquela criança é minha aluna e eu não vejo mudança nessa criança, Jesus. Jesus vê todas essas coisas. Lança sobre ele o seu fardo, porque o fardo se torna leve. E aqui fala que é momentâneo. O que é momentâneo? Vai passar. Já ouviu essa frase? Vai passar. Vai passar. A gente vê aqui na palavra dele, para a gente ficar firme ao passar por tribulações. Ao passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar com a gente. A gente vai passar, a gente não vai ficar lá. Então tenha essa esperança no seu coração, essa esperança da vitória, de que vai passar. Eu confesso para vocês que muitas vezes, em muitas situações que acontecem, para me desanimar, me desencorajar, muitas provações que vêm tampar os meus olhos, para que eu enxergue só a tribulação, só a perseguição,
eu me sinto fraca, desanimada. E aí o Senhor Jesus vem e traz essa palavra para mim. Vai passar. A vitória é certa. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Aí ele vem. A vitória é certa. E além da vitória, você ainda vai ter uma recompensa. Veja o versículo 18 que ele fala. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Isso é a recompensa. Se eu não olhar para mim mesma e ver se eu sou um vaso de barro, eu errei, eu não posso mais ministrar a palavra de Deus. E se eu não me arrepender, não buscar de Deus o perdão dos meus pecados e eu não buscar de Deus a cura, eu vou ficar quebrada, eu não vou servir para mais nada. Mas se eu buscar do Senhor a cura, se eu buscar do Senhor a força, a instrução, a sabedoria, a iluminação, Ele vai nos dar. Ele fala que Ele não nega isso para ninguém. Ele fala lá que aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E Ele fala, nós temos que olhar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa recompensa. De olhar para as nossas crianças, sejam filhos, sejam alunos, sejam o tipo de criança que Deus colocar nas suas mãos. Olhar para essa criança e ver essa criança na eternidade. É essa a nossa alegria. É essa a nossa recompensa. De entender que essa criança, ela vai passar a eternidade dela com Cristo. Por causa de uma palavra minha, por causa de uma atitude minha, de obediência a esse ministério lá que fala no versículo 1, a esse ministério que segundo a misericórdia Deus nos concedeu. Então, queridos, queridas, se você está passando por um momento difícil na seara infantil, se você se sente desencorajado, desanimado, entristecido, desvalorizado, inconformado, desesperançoso, descanse nos braços eternos daquele que te chamou para trabalhar na sua seara. Ele diz lá em João capítulo 15, versículo 1 a 5, eu vou ler para encerrar. Ele lê assim, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Olha só. Ele é a videira. Jesus é o pé de uva. É o tronco. Deus é o agricultor, aquele que cuida desse pé de uva. E nós somos os ramos. E nós temos que permanecer nele para que a gente dê frutos. E frutos que permaneçam. O que é fruto que permanece? É aquele fruto delicioso. Aquele fruto que ele vai servir para alguma coisa. Que vai dar um suco de uva maravilhoso, delicioso. Então e ele fala aqui, ó. Vocês, no versículo 14 e 15. Vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamados de amigo. Porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Olha o que diz o versículo 14. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Que essa palavra possa trazer alento para o seu coração.
de saber que você é um ramo na videira. A videira verdadeira é Jesus. Deus é o agricultor. Você precisa permanecer nele para dar bons frutos. Você precisa permanecer nele para que a glória dele seja manifesta através da sua vida, na vida de tantas crianças que precisam receber o amor de Deus, a salvação de Deus. Vamos orar? Deus Pai eterno, santo, maravilhoso, justo, nós te louvamos nesta manhã. Pedimos ao Senhor perdão, porque quantas vezes estamos entristecidos, desencorajados, desesperançados, ó Deus, desanimados em trabalhar na seara do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão por todas as vezes, Senhor, em que nós demos ouvidos àqueles que vieram trazer uma palavra assim de desânimo, de perseguição, uma palavra ruim para o nosso coração. Muitas vezes nós demos ouvidos para isso e nos desencorajamos. Pedimos ao Senhor perdão. Nos ajude a ouvir, Senhor, a sua voz. Nos ajude, Senhor, a permanecer na videira verdadeira, para que nós possamos dar bons frutos e que o nosso fruto permaneça. Ó Senhor, nos encoraje. Ó Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver quão grato é, que privilégio é servir o Senhor na seara infantil. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o real objetivo de trabalharmos nessa seara, que é manifestar a glória do Senhor através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Ó Senhor, nos ajude, nos encoraja, nos perdoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Para você que entrou aí por último, esse devocional vai ficar salvo aqui no perfil da Seara Infantil. Te convido, toda segunda-feira está aqui às 9 horas comigo. Nós vamos estar aqui sempre juntos, trazendo uma palavra de Deus, né? Uma palavra de encorajamento, de alegria, de transbordo mesmo do Senhor para a sua vida, para que durante a semana nós possamos ser fortificados, fortalecidos e encorajados a trabalhar na Seara Infantil. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço apertadinho e até breve, se Deus quiser.